Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão RVC. Hoje tem um convidado muito especial aqui, professor e empresário Everton Chinac, foi secretário de Esportes em Pindamonhangaba, vai bater um papo com a gente. Conexão RVC, a gente fala muito de política, né? E por que não falar também da política do esporte, falar sobre o futuro de Pindamonhangaba, né? Que é a cidade do Everton, enfim. Ele é o nosso convidado de hoje. Everton, obrigado por ter vindo. Obrigado, Reinaldo, pelo convite. Sinta-se à vontade. Vamos bater um papo sobre política, mais um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória, né? Eu apresentei aqui você como professor e como empresário, né? Fala um pouquinho do Everton professor e depois do Everton empresário para o pessoal que não te conhece, te conhecer um pouco melhor. Obrigado, Reinaldo, pelo convite. É uma satisfação imensa poder estar aqui nesse bate-papo aí. Espero que seja um bate-papo gostoso. Então, eu me formei em Educação Física, né? Ingressei na faculdade em 2001, me formei em 2004. Logo quando eu me formei, já fui trabalhar numa escola particular no município, fiquei por 12 anos nessa escola. Também ministrei aula aí na escola estadual também, em vários lugares da cidade, Moreira, Cidade Nova, Araretama. Tive a oportunidade de poder estar conhecendo um pouquinho de cada canto da nossa cidade. Bacana, né? Ter esse contato com alunos, com pais de alunos, né? Viver essa realidade da educação, que é tão difícil, a gente sabe disso. E nós estamos dentro de uma instituição de ensino, né? Que é a FUNVIC. E a gente sabe o que é trabalhar com educação, né? É muito prazeroso. E o seu lado de empresário? Hoje, nós temos uma empresa no ramo de transportes, né? Ela foi criada pelo meu pai no ano de 2007 e hoje está aí na cidade. Hoje nós prestamos serviço em vários lugares do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, aqui em Pindamonhangaba, tanto na empresa privada quanto no setor público também. Bom, o Everton é muito ligado ao esporte, né? Tanto que foi convidado e esteve nessa atual administração da Prefeitura de Pinda como secretário de Esporte e Lazer do município. Esse envolvimento seu do esporte já vem de família, né, Everton? Sim, meu pai do meio do futebol, né? Desde a época que ele morou lá no Paraná. Todo mundo conhece seu pai aqui em Pinda. Todo mundo, praticamente. Falou em macarrão, todo mundo conhece. Foi presidente da Liga aí por 2 mandatos. Tá. E eu tive a oportunidade de estar à frente da secretaria no primeiro ano, logo quando o prefeito Israel assumiu, me convidou e fiquei até 7 de fevereiro agora de 2018. É verdade que você em 2019. Se arrisca como técnico de futebol também ou não? Sim, hoje, na verdade, assim, hoje eu faço parte aí de uma comunidade lá na Vila São Benedito, que é o Colorado, né, muito conhecido pelo Zé Maria, que foi também secretário do ex-prefeito Vitor Itilerário, ele foi presidente lá por muito tempo. Eu fui trabalhar, logo também depois que eu me formei, fui trabalhar num projeto social lá. Praticamente comecei minha carreira no meio do futebol, como técnico, professor de escolinha lá na Vila São Benedito. Depois me tornei presidente do clube, fiquei por 3 anos à frente da presidência e hoje retorno à comunidade como técnico lá do Amador. Estamos aí na segunda divisão. E tá como técnico hoje? Sim, como técnico da segunda divisão. E o futebol amador de Pinda é muito forte, né? Muito forte. Eu falo assim, Reinaldo, hoje se você pegar do fundo do vale até Jacareí, Pindamonhangaba é muito forte no futebol. Nós temos desde o sub-9 até os 60 anos. Tá. Então são várias categorias. 50, 35, 40, primeira, segunda, terceira divisão. Nas categorias de base vai o sub-9, sub-11. Então são várias modalidades, né? E toda a população está participando. É gostoso trabalhar com futebol amador, mas sempre quando a cidade se destaca, a gente pensa no futebol profissional. Mas é muito difícil, né? Ter um futebol profissional, porque Pinda já tentou ter um futebol profissional, até acho que a gente chegou a conversar faz 1 ou 2 anos dessa possibilidade de ter um time profissional em Pindamonhangaba. Você acha que isso não vira? Então, Reinaldo, logo quando eu assumi a secretaria, em 2017, veio um grupo de empresários, nos procurou, nós abrimos uma conversa, mas aquilo ficou só ali naquela conversa, nada de concreto, porque assim, a gente não pode explorar muito, depender muito do poder público para investir no futebol. Hoje, a gente está aqui com o Taubaté do lado, eu acredito até que o prefeito, no próximo ano, agora que já ganhou o vôlei, a Superliga, que era o sonho de Taubaté, ele vai investir um pouco mais no futebol, mas se você não buscar parcerias público-privada, não consegue manter um futebol na cidade hoje, porque é uma modalidade muito cara, né? Futebol é muito caro e para você também levar torcedor para o estádio é complicado. Ginásio de esportes em Taubaté, você coloca 2.000 pessoas fácil lá dentro com um time de alto nível. Que é o caso do vôlei. Que é o caso do vôlei em Taubaté, o handball Taubaté tem resultado muito bom, positivo, também de nível internacional, exemplo do vôlei. Futsal lá é forte, como também é futsal muito forte em Pindamonhangaba, mas para você transformar
um time em profissional de futebol realmente é muito complicado, você sabe melhor do que ninguém sobre isso. Você já jogou futebol ou não? Já joguei. Como é que foi essa fase? Eu joguei futebol, iniciei no Sub-11, aqui na onde eu moro, no Bela Vista, no Fluminense ali, que foi fundado até pelo meu pai. Joguei toda a categoria de base ali, tive em Taubaté também, já joguei no Juventus em Taubaté, na Vila São Geraldo, tive, acho que por um mês no Esporte Clube Taubaté, em teste, mas assim, eu procurei voltar minha carreira para o lado profissional mesmo, da minha profissão, de fazer educação física, estudar e poder trabalhar com aquilo que eu gosto, sendo formado como professor de educação física. Até porque, né, Everton, a gente sabe que a porcentagem é muito pequena de quem se dá bem no futebol. Não só jogando, mas financeiramente, principalmente o lado financeiro. Se você pega o estado de São Paulo, por exemplo, quantos times hoje estão disputando a 4ª divisão, né? E que de repente jogam só 3 meses e depois esses caras ficam desempregados. Ficam sem contrato. Ficam sem contrato. Aí ficam rodando o Brasil inteiro atrás de clube para poder... Em São Paulo ainda tem um diferencial que tem a Copa Paulista, né? Tá. Você acaba, que nem o Taubaté acabou a divisão agora, a 2ª divisão, A2. A2, e vai disputar a Copa Paulista. Então, alguns jogadores você mantém no grupo, né? E alguns que já são mais caros, eles vão acabar ficando desempregados, tendo que ir buscar outro clube. Sim. Agora, se você rodar o país inteiro aí, você vai realmente deparar com situações lamentáveis dentro do futebol, porque não tem como manter. Sim. Né? São só aqueles times top, que tem um grande investimento, que você falou que as empresas privadas ajudam, e para poder bancar jogadores de alto nível, né? Sim. Fora isso, realmente é muito difícil. Nós tivemos na região o Guará, né? O Guará chegou até a série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Aí depois ficou um comércio, né, Reinaldo? Comercializou, vendeu, aí veio um grupo de empresários, comprou, aí sai da cidade, vai para outra cidade, e aquele torcedor que é fanático, ele acaba ficando ali órfão, né? Que o time vai embora. E hoje tem o Mantiqueira, né? Sim, o Mantiqueira está aí na 2ª divisão tentando se levantar, teve na 3, caiu. Mas difícil. às vezes o time, empresa, não tem tanta identificação com a cidade, né? O torcedor vai para ver o jogo, porque é uma distração. Sim. Mas não tem aquele apelo, né? De ser um time raiz, um time feito na cidade. Aquela identidade com a equipe, né? É verdade. Não tem identidade, como o bairro do Bela Vista, por exemplo, tem uma identidade com o time do bairro. Sim. Né? Só para a gente ter uma pequena comparação. E aí você foi para o lado profissional, se transformou em professor, né? Estudou para isso. E como professor, você já conseguiu formar algum menino aí que tá jogando em algum time? Sim, eu tive vários atletas que passaram comigo lá nas categorias de base do Colorado. Posso citar alguns aqui, o próprio Cezinha, que hoje está no Santa Cruz, jogou recentemente a final da Copa Nordeste aí contra o Fortaleza, a semifinal contra o Fortaleza do Rogério Ceni. Temos o Bruno Oliveira, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, está no Paysandu. Recentemente jogou aí a Copa do Brasil contra o Internacional. Então tem vários, Chinac, Diogo, vários jogadores aqui de Pinda que hoje estão aí se despontando no cenário nacional. Sem contar o Luiz Gustavo, que é a referência, Sim, né? Que por muito tempo esteve na seleção brasileira. O Luiz Gustavo esteve na última ou na penúltima Copa, né? No Brasil, a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, exatamente. Foi, depois teve a Copa da Rússia, então foi na penúltima Copa no Brasil, a presença do Luiz Gustavo, que para muitos, né? Era um totalmente desconhecido, né? Foi uma surpresa. Menos para o pessoal de Pindamonhangaba, mas foi uma grande surpresa. Só que no Wolfsburg da Alemanha já fazia grande sucesso. Sim, né? Sim. Então, às vezes, o menino vai para fora e a gente nem fica sabendo. Né? Na verdade, é uma trajetória, foi fazer Foi no Nordeste primeiro, né? Acho que Corinthians de Alagoas, se eu não me engano. Foi pro Nordeste. Corinthians de Alagoas, aí depois o Hoffenheim, do Hoffenheim, exatamente. Da Alemanha, veio ver um jogador, acabou vendo ele foi também. Antes do Wolfsburg, exatamente. Isso. Aí ele se destacou, né? Ele teve uma ascensão muito rápida com o time, da 3ª para a 2ª, da 2ª para a 1ª, e acabou se destacando. Legal. Muito bem, olha, estou aqui conversando com o professor e empresário Everton Chinac, de Pindamonhangaba, ex-secretário de Esportes e Lazer do município, nosso convidado hoje aqui no Conexão RVC. Um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta com o Conexão RVC. Hoje, como convidado, tenho aqui o Everton Chinac, professor, empresário, o ex-secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A gente fala muito aqui nesse programa, o Everton, sobre política, e o ano que vem é um ano eleitoral, né, eleições municipais, e essas eleições irão mexer com todo mundo, e a RVC já está saindo na frente, né? Nós já estamos antecipando muitos assuntos que serão um debate lá na frente, lá no próximo ano. E um dos assuntos é a política esportiva. E você, como secretário, que legado você conseguiu deixar? Como é que foi trabalhar dentro de uma política esportiva no município importante como Pindamonhangaba? Então, nós tivemos um grande desafio, né, Reinaldo, que foi resgatar o esporte da cidade. Eu acho que foram 2 anos aí de muitas glórias, de muitas conquistas, principalmente com a volta do fundo de apoio. Eu acredito que o Poder Executivo ele tem que estar sempre em sintonia com o Poder Legislativo. Eu, enquanto secretário, tive boa relação com os 11 vereadores da casa, procurei conversar com todos eles, explicar a importância desse retorno do fundo de apoio, que no ano de 2013 ele foi cancelado. Alguns atletas que eram do nosso município acabou indo para outras cidades e nós tivemos a oportunidade de aprovar na Câmara no ano de 2017, por unanimidade, o projeto que retomava essa Bolsa Auxílio aos atletas. Com isso conseguimos que alguns atletas que foram para outra cidade retornassem para Pindamonhangaba e aqueles que estavam para ir embora permanecessem no município. Então eu acho que foi uma grande conquista, hoje está aí, foi 3º lugar nos Jogos Regionais de 2018, tem uma grande chance de estar brigando ali de novo pelo pódio em 2019, então foi uma das conquistas que eu tenho aí como marcante aí na minha gestão. O Everton, conversando com as pessoas envolvidas na política, envolvidas no esporte principalmente, você fazia uma boa gestão à frente da secretaria, né? Por que essa decisão de deixar da prefeitura? Você não acha que foi precipitado? Poderia ter ficado um pouco mais de tempo? Saiu magoado? O que você pode falar sobre essa sua saída? Então, Reinaldo, eu participei de todo o processo eleitoral do prefeito Dr. Israel no ano de 2016, fui candidato a vereador pelo PR, sou suplente de vereador hoje pelo PR, tive 1.355 votos, e fui convidado por ele para assumir a pasta, mas além da gente fazer um trabalho pelo esporte da cidade, existia várias outras coisas, várias outras promessas feitas no pleito eleitoral. Então, eu já não concordava, nada contra o prefeito, pelo contrário, tenho uma boa relação com ele, até hoje a gente conversa, mas eu já não concordava com algumas ações mais que vinham sendo tomadas pelo governo e resolvi deixar o governo e seguir a minha vida, né, tanto política como empresarial, dentro da minha profissão também. Mas saiu numa boa, tranquilo? Saí, eu tive uma boa conversa com o prefeito antes de sair, entreguei a carta para ele, até teve um pouco de resistência, ele tentou conversar para que eu permanecesse e eu achei melhor, naquele momento, estar deixando o governo. Mas sem mágoa, eu tenho uma relação muito boa com ele, torço para que ele continue fazendo aí, tentando resolver os problemas da cidade, que não são poucos, né, mas eu naquele momento resolvi deixar o governo. E o que isso trouxe de experiência, o que isso valeu para você como profissional e como político, né? Porque você almeja aí uma sequência na tua carreira política, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas o que isso trouxe, o que isso acrescentou para você esse período que você ficou lá? Não, eu só tive ganho, né, Reinaldo? Ganho de amizade, ganho de grandes profissionais. Eu posso falar aqui para você que a Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba está servida de grandes profissionais, de pessoas capacitadas, de pessoas que são comprometidas com o esporte da cidade. Faltava para eles oportunidade de trabalhar com liberdade, de poder tentar realizar um bom trabalho. Então eu deixei grandes amigos. Hoje, se você for pegar o esporte da cidade, ele tem uma outra cara, né? O Macedo, que era o meu diretor, está dando sequência ao trabalho. Tudo que estava dentro do nosso planejamento está sendo executado, com um pouco de dificuldade, porque a gente sabe que o orçamento do esporte não é, infelizmente ainda, as pessoas precisam mudar essa visão, que precisa se investir bastante no esporte, né, para poder a gente obter bons resultados, mas dentro das condições do orçamento está sendo executada aí grandes tarefas. E quando se fala em investir no esporte, não é investir em times, né? Não é você montar um time de basquete ou de vôlei, ou futsal, enfim, é você investir no esporte desde a base. Desde a base. O investimento público é desde a base. Quando a gente fala no investimento de alto rendimento, aí sim vem as empresas que acabam ajudando, né? O poder público pode colaborar, como é o caso de Taubaté. E lá tem verba para isso. Agora, é desde a base, né? No caso da prefeitura, é pegar desde os pequenininhos
e ali você tentar tirar o melhor de cada um, direcionar as crianças para cada um na sua melhor modalidade. Esse trabalho é feito? Isso em Pindamonhangaba é feito realmente desde... Nós reduzimos a idade, Reinaldo, logo quando nós assumimos a gestão, a idade para ingressar no esporte do município era com 7. Hoje você consegue inscrever seu filho com 5 anos de idade. Isso é muito importante, que nós chamamos de esporte na primeira infância. É aquele primeiro contato da criança com alguma modalidade esportiva, para que quando ela tiver a autonomia de escolher, ela já vai saber qual modalidade ela melhor se encaixa. E isso é feito em Pindamonhangaba em todas as modalidades, com todas as dificuldades, mas é feito. Então, aquilo que eu falei, se você pegar do fundo do vale até Jacareí, são poucas cidades que têm a estrutura que Pindamonhangaba tem esportiva. Agora, o que falta é a gente ter realmente uma visão de investir no esporte, desde a base. Não adianta você ter uma equipe hoje de alto rendimento sem saber por quê e qual que é a função daquela equipe no município. É igual Taubaté. Você tem o vôlei de Taubaté, tem uma base forte no vôlei, os atletas vão para a escola, levam as suas experiências. Isso é importante para que você consiga encher as escolas de esportes. Você consegue fazer com que esses jogadores, atletas de alto rendimento, né, acabam também contribuindo, né, com a sequência desses alunos. A gente vê muito realmente isso em Taubaté. Agora, Pinda, o que eu acho bacana são as meninas e os meninos da ginástica, né, que é uma coisa surpreendente, né, que não é um esporte popular e que Pinda tem um grande resultado. Qual é o segredo disso? Eu acho que faltava oportunidade, né? Recentemente nós tivemos agora o Aluane, ficou entre os melhores do Brasil, né? A equipe de ginástica de Pinda. Se você pegar aí no Facebook, tá entre as melhores equipes do Brasil. E lá tinha grandes atletas de seleção brasileira disputando esse campeonato brasileiro. E faltava oportunidade, Reinaldo. Acho que incentivo realmente. O Marcelo Roncone, que é o professor da ginástica, junto com a sua equipe de profissionais, estava faltando um start para eles poderem realizar o trabalho. E nós chegamos, a primeira coisa que eu perguntei, Marcelo, o que você precisa para desenvolver o seu trabalho? Ele colocou para nós tínhamos aqui um centro de iniciação esportiva que está sendo construído no Crispim, temos, né, sendo construído no Crispim, que vai ser voltado completamente para a ginástica artística. E isso já é da tua época ainda? Sim, nós corremos junto ao Ministério do Esporte, para poder, é uma verba que estava se perdendo, recuperamos essa verba, depois lutamos para mudar a modalidade, porque ele vinha como um ginásio comum. E Pinda hoje é servido de ginásio, nós temos 7 ginásios esportivos, e não tem um espaço adequado para que essa modalidade, apesar de ter os melhores aparelhos aqui em Pindamonhangaba, de alocar esses aparelhos. Nós revertemos e hoje vai ser um centro de iniciação esportiva voltado para a ginástica artística. Vai ser referência no Brasil. Lá na região do Crispim. Do Crispim. Legal. Olha, eu estou aqui conversando com o Everton Chinac, o ex-secretário de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba, professor, empresário, nosso convidado de hoje, falando um pouquinho sobre política do esporte, mas já vamos para o último bloco, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aí sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Pindamonhangaba, o futuro da nossa cidade, até porque o ano que vem é ano de eleição. A gente volta com o Conexão RVC daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com Conexão RVC, hoje recebendo aqui no estúdio o Everton Chinac, professor, empresário, o ex-secretário de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba. Meu convidado para falar também de política, né? Já falamos muito nos 2 blocos anteriores sobre política do esporte, mas agora, Everton, vamos entrar numa abrangência maior da questão política, até porque o Everton, pelo que a gente sabe aí na cidade, é um pré-candidato a prefeito, né? Pelo menos o nome dele já está sendo ventilado aí como um dos possíveis candidatos a prefeito nas eleições do ano que vem. Você confirma? É um pré-candidato? Está na luta? Sou pré-candidato a prefeito, tive alguns convites de alguns partidos, mas é que eu costumo dizer, né, Reinaldo, o futuro a Deus pertence, né? O importante é a gente estar focado na política da nossa cidade, do que é melhor para Pindamonhangaba nos próximos 4 anos. Tá, o ano que vem é o ano de eleição. Então nós temos assim, Everton, pouco tempo para tomar decisão, para pensar na cidade, porque o tempo passa muito rápido. Daqui a pouquinho vai faltar um ano para a eleição, aí vem
logo, logo convenções, os candidatos serão definidos e você tem que apresentar propostas, né? O que você está pensando em relação a Pindamonhangaba, mesmo ainda não tendo uma candidatura confirmada? Mas o que dá para pensar? O que dá para fazer diferente, né? Que discurso, de repente, você virá o ano que vem? Eu acredito, Reinaldo, que nós temos que pensar numa cidade futurística, né? Pindamonhangaba é muito forte no turismo, tem grandes pontos turísticos hoje aqui em Pindamonhangaba que pode ser explorado, os patrimônios históricos que pode ser explorado, buscar parceria público-privada, né? Desenvolver a cidade como um todo, a parte de urbanismo, a parte de trânsito, mudar um pouco o centro da cidade, que já está um centro antigo, eu acho que precisa ali a gente ter um outro modelo de centro, realmente pensar numa cidade futurística realmente, o que Pindamonhangaba merece. Aqueles discursos da gente, vou investir na saúde, investir na educação, acho que já é obrigação de qualquer gestor que assumir a cidade nos próximos 4 anos, fazer isso. Isso é uma obrigação de qualquer gestor. Tem que investir na saúde, tem que investir na educação, mas eu acho que pensando numa cidade moderna, que é o principal hoje para Pindamonhangaba. Então, você falou muito da questão do turismo, o turismo gera empregos, né? E o que a gente precisa hoje é gerar cada vez mais empregos, né? Que a situação não é fácil. Agora, onde como você conseguiria gerar empregos dentro do turismo? Se você tem um turismo forte, a rede hoteleira, por exemplo, pode empregar mais. Sim. Mas em Pinda, que ponto você acha que dá para fomentar mais o turismo? Olha, Reinaldo, eu acho que hoje nós estamos próximo da Serra do Mar, próximo da Serra da Mantiqueira, do lado da padroeira do Brasil, que é a Aparecida do Norte. Nós estamos entre o eixo Rio-São Paulo. Hoje nós temos 59 cachoeiras em Pindamonhangaba, né? Recentemente saiu uns dados aí da Folha de São Paulo que as melhores cachoeiras estão em Pindamonhangaba. Então eu acho que a gente pode explorar esse lado da zona rural que nós temos, a gastronomia de Pindamonhangaba. Temos regiões aí que pode ser explorado de uma forma impressionante. Tá, o centro da cidade. Você falou que o centro da cidade já está esgotado praticamente, né? Porque as cidades vão se desenvolvendo, cada vez mais veículos nas ruas, mais lojas vão abrindo, né? E não são lojas pequenas. Às vezes você tem uma loja de rede, uma loja ampla, que acaba levando mais pessoas para o centro da cidade. É tirar um pouco a atenção ali no centro, ampliar um pouco mais o centro. A gente fala centro expandido, né? Pegar outras ruas da cidade e de repente colocar um pouquinho o centro para lá. Isso que eu estou falando. Hoje nós temos uma cidade dividida pelo viaduto, né? Porque se você pensar bem, o centro já começa ali depois da rodoviária. Tá. Depois da rodoviária já tem lojista, já tem grandes lojas, grandes empresários, tem a Praça da São Benedito. Aí você passa o viaduto, você chega no centro, realmente ali na Praça Emílio Rio, na Praça Monsenhor Marcondes, né? Então fica um pouco dividido. Eu acredito que nós temos que repensar a questão até do próprio viaduto da cidade, né? Tinha um projeto aí anterior de rebaixamento da linha ferro, que eu acho que é uma coisa muito mais distante, mas assim, eu acredito que túneis ali na região central, para você desafogar, você já vai encontrar um centro no outro, assim, expandindo um pouco mais esse centro antigo da cidade. Então, um dos problemas que a gente identifica em Pindamonhangaba também é o acesso ao centro da cidade, né? Que são poucos acessos, né? Avenidas mesmo que saem da região, por exemplo, da rodoviária que você falou, para ir ao centro da cidade, se aquela avenida que vai sair na Jorge Tibiriçá para tudo. Aí você não tem quase local de fuga para você ter uma alternativa, sim, né? E realmente a gente vê que Pindamonhangaba é difícil você ter esse tipo de acesso, né? Aí teria que redesenhar algum anel viário, alguma coisa voltado para aquele lado, né? Sim. Você acha que isso é possível? Dá para pensar numa coisa em relação a isso? Não, com certeza. Eu acho que você tem que buscar um estudo, né? Eu acho que o próximo gestor, ele deve, eu não sei se o Israel já tem isso na cabeça também, ele que está agora na frente da prefeitura, de poder estar desafogando um pouco o centro da cidade. Se você pegar hoje o próprio anel viário agora com as mudanças que nós tivemos, principalmente na região do Lessa, ele já ficou um pouco congestionado, já fica cheio de veículos. Naquela rotatória ali da estátua do João do Pulo, já fica um pouco mais difícil você sair. Então tem que ser repensado um pouco como desafogar o trânsito ali, para até a pessoa sair do centro da cidade, como chegar também ao centro da cidade. Tá, em relação ao emprego, a gente falou no início desse bloco sobre o turismo, né? Agora, de uma maneira geral, o que você pensa em relação a Pindamonhangaba, emprego? São muitas indústrias que nós temos aqui em Pinda. Conversar com essas indústrias, conversar com o sindicato, para que Pinda não perca emprego e sim gere emprego. Eu acredito que nós temos que buscar
novas indústrias de grande porte para o município. Apesar de nós já ter um polo industrial muito forte, né, Reinaldo? Nós temos um distrito industrial aqui muito forte, grandes empresas, está aí a Novelis, a própria Gerdau, a Confab, que agora está retomando, né, está aquecendo de novo o mercado ali de tubos para a Petrobras, então já está recontratando novos funcionários, mas eu acredito que nós devemos ir buscar novas indústrias de grande porte para trazer para o município, oferecendo incentivos fiscais para que essas empresas realmente venham se instalar em Pindamonhangaba e permaneçam em Pindamonhangaba. Você pensa em fazer uma política diferente? Porque hoje a gente, não estou falando do caso Pindamonhangaba, isso acho que quase que geral, né? É um amigo que você emprega, aí o amigo do amigo também está empregado na prefeitura, vai lá para ajudar, e fica naquela velha política que todo mundo um dia pretende mudar, quer mudar, mas não muda. Você tem esse compromisso, você pensa nisso de fazer, até porque você é jovem, né? De fazer uma gestão mais modernizada, uma coisa diferente, para dar realmente um ganho maior para o município, até para a própria administração? Sim, as pessoas precisam ser oportunizadas, né, Reinaldo? Eu acredito que em Pindamonhangaba nós temos grandes pessoas que podem ocupar algum cargo dentro do governo, né? Seja meu ou seja de qualquer outro prefeito. Nós precisamos buscar essas pessoas e oportunizá-las, porque eu nunca fui secretário, tive a oportunidade, né? Procurei buscar pessoas competentes para estar do lado, trabalhando, pessoas que realmente amam o que faz, né? E realmente vistam a camisa da cidade, né? Então acho que é o principal ponto, você escolher pessoas capacitadas para colocar nos departamentos, nas secretarias certas, cada um no seu lugar. Eu acredito que esse apadrinhamento acho que tem que realmente acabar, né? Pessoas, amigo é amigo, trabalho é trabalho. Perfeito. Olha, recebi aqui hoje como convidado o Everton Chinac, professor, empresário, ex-secretário de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba. Muito obrigado por ter vindo, por ter batido esse papo com a gente, né? Sucesso na sua caminhada e com certeza breve a gente volta a conversar um pouco mais. Eu que agradeço, Reinaldo, a oportunidade, é um prazer poder estar aqui conversando com os ouvintes aí da RVC. Ok, muito obrigado. Everton Chinac, o meu convidado de hoje. Terminamos aqui mais uma edição do Conexão RVC, sempre trazendo pessoas envolvidas com a política para bater um papo com a gente, até porque ano que vem, 2020, é ano de eleições municipais. Muito obrigado por nos acompanhar. Grande abraço, até a próxima.